Começa agora o podcast Pode Cortar com Beto Elias. Olá pessoal, eu quero que vocês saibam que aquela frase "te dê um limão, faça uma limonada", ela realmente existe. Quando você pega uma situação, um problema, uma coisa que não é legal e você transforma numa coisa legal, que vai ajudar as pessoas, vai diminuir a dor das pessoas, e isso é muito importante na nossa vida. Eu quero que vocês hoje acompanhem nosso episódio com uma pessoa maravilhosa, que ela fez exatamente isso. É a nossa querida Marianjo Rosa. É um prazer estar aqui com. Olha, eu tô assim, enaltecido, eu tô, sei lá, tô transbordando. E você de rosa. Primeira Coisa que eu vi, eu falei, nossa, isso. Tu achou que eu não ia vir de rosa? Lógico que é de rosa. Ficando com você, eu tô muito feliz, Beto, muito feliz, de verdade, assim. Sabe que eu tenho um carinho enorme. Muitos anos de amizade, né? Muitos anos. Era uma menina, não era nem formada. Era uma menina cabeluda. Cabelo lindo. Lindo, que a gente já fala sobre isso. Apegada ao cabelo. Ela era muito apegada ao cabelo. É verdade. É verdade? Muito apegada. Como a vida é, né? Aí hoje super carecona. E continua linda. Obrigada. Entendeu? Aquela frase que fala, o cabelo é a moldura dos rostos. O cabelo é a moldura do rosto. Mas o principal, que é o que valoriza a pintura, você não precisa nem falar nada de você, né, Mari? Eu acho que eu me encontrei, sabe, Beto? Eu acho que muito eu me bem. Encontrei. Eu fico triste, que eu perdi uma cliente de longe. Não, mas a família toda. Mas o Diego tá compensando. Né? O Diego tá compensando. Gente, porque isso que é bacana. Então, primeiro, muito eu quero te agradecer, falar que você tá excelente apresentador. Obrigado. E essa estrutura, gente, negócio. A Farol é a nossa produtora aqui. Olha, negócio top mesmo. Eu tô assim, impactada, positivamente, de verdade. A gente fica muito feliz, né? Mari, vamos falar um pouquinho assim, vamos começar falando da Mariana Fernandes. A Mariana Fernandes, de onde ela qual a formação da Mariana. Vamos falar da Mariana. Que estranho falar Mariana. Você sabe por quê? Que assim, eu tô tão acostumada, parece que eu renasci Marianjo Rosa, né? Porque É um nome lindo, né? as pessoas falam, Mário, como é que era? E tudo minha vida mudou tanto. Mas, poxa, quem é a Mariana? É tão difícil a gente voltar, né? Porque a minha vida, ela virou de ponta cabeça. Então, eu sou de Santos, aqui, litoral de São Paulo. Sou casada com o Diego, nossa, tô com ele há uns 25 anos por aí. Tenho 2 filhas, que é a razão da minha vida. E ela, tua cara, né? Uma, a Giovana, que tá aí, que a minha mais velha tá com 12 anos. Já pode ir, quando ficar mais velha, fazer reflexo, viu? Com esse salão bom. Mas quando estiver bem mais velha, daqui a 10 anos. Que tem muito cabelo, por sinal. Ela é tua cara, ela é todinha, tudo. E muito cabelo, e ela ama esse cabelo dela, e ela... Igual a mãe amava, né? E eu tenho a Bia também, a Bibi, que tem 9 anos, super cabeluda também, que elas, assim, são a razão da minha vida. E eu sempre sonhei, Beto, em ser mãe. Então, isso pra mim era o meu foco de vida. Eu sabia que eu ia ser mãe. Parece que você fala assim, Mari, o que você queria? O teu maior sonho era ser mãe. Então, eu ia dar um jeito de ser mãe, se eu não pudesse, eu ia dar um jeito. Era o que eu queria mesmo. E eu fiz faculdade de fisioterapia, e é curioso porque eu estudei, sempre gostei de estudar sobre câncer de mama. Mesmo antes de saber, antes de imaginar que um dia podia acontecer isso na tua vida, que a gente sempre acha que pode acontecer com os outros. A gente nunca acha que acontece com a gente. Mesmo antes dessa situação, tu já se interessava pelo assunto. Muito. Eu não gostava de estudar. Eu lembro no primeiro ano da faculdade que tinha um ginecologista que dava aula, e eu já sabia que meu trabalho de conclusão de curso na faculdade ia ser sobre câncer de mama. Isso é uma coisa, né? Se você para pra pensar o que né? Você gostar tanto de alguma coisa. Com sinais, né? Como Como se fossem sinais. Olha, se aprofunda naquilo que um dia tu vai precisar. Não é só na teoria, na prática também. Como fisioterapeuta, tu também fazia alguma fisioterapia diferente também, não é? Porque eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre câncer de mama e depois eu me especializei
em mulheres e saúde da mulher e também sobre câncer de mama. Então eu já trabalhava com pacientes, né, com câncer. Eu gostava. Eu sei, Mari, mas por quê? Não sei. Eu gostava de estudar sobre isso. E naquela época, Beto, não tinha ninguém na minha família diagnosticada. Você foi a primeira da família toda? Não. Aos poucos, depois que eu me formei, que eu comecei a trabalhar, aí começou a pipocar de gente da família. Então, na verdade, hoje eu sou a quinta da minha família com câncer de mama. Tudo do lado do meu pai. Isso é genético? Eu não sei. Tô perguntando sem saber. Não, isso Genético. é excelente pergunta, porque a maioria das pessoas falam assim, bom, não tem ninguém na família, não vou ter câncer, né? Você não escuta isso? A gente escuta, principalmente o homem, quando tu vai no médico, a primeira coisa que ele pergunta: tem algum caso de câncer de próstata na família? Aí, não. Aí tu já fica tranquilo, não tive ninguém, então Não eu vou vou ser o ter. primeiro. Não é assim que a gente pensa? Sim, sim, mas não é a realidade, porque existe o fator genético, mas o fator genético é apenas de 5 a 10% do Só? paciente é pouquinho. A maioria dos fatores por que causa o câncer são fatores esporádicos, né? De hábitos de vida, cigarro, bebida É, alcoólica, obesidade. Então, esse é o fator de risco realmente mais importante. De 5 a 10% é familiar. O meu caso, provavelmente é genético. porque tu não entrava em nenhum daqueles quesitos. Tu não fumava, Exatamente. não tinha obesidade, não era sedentário, pelo contrário, tu Sempre era bem gostei de ativa, fazer né? atividade física. Então, para mim, realmente foi. E é o que você falou, a gente nunca imagina. Não, não imagino. Nunca. Eu tive um familiar, a minha esposa, que eu amo muito, ela teve um problema de câncer, tu sabe da história também. A gente sempre acha que não, não vai acontecer, não vai acontecer, mas aconteceu. E por mais leve, né? Assim, um câncer nunca é leve, né? É, Porque assusta demais. porque tu fica com medo, a pessoa fica com medo, a pessoa hoje não faz reposição hormonal com medo de ter, não come algum tipo de alimento com medo de ter, a pessoa fica com medo, não é verdade? Muito, exatamente. Por isso que é tão bom a gente conversar sobre isso e entender que não é só genético, a minoria é genético. Então, só isso é importante para as pessoas, o que se cuidarem a vida toda. É. Atividade física, ter uma alimentação mais saudável. Eu falo, hoje eu não sou uma neurótica, assim, nossa, não pode comer gordura, fritura, É. mas eu tenho um cuidado. Mas, na verdade, eu sempre mantive isso, né? Não tem. E, e eu fiz a faculdade e De fisioterapia. eu estava muito bem, assim. Eu comecei a trabalhar em São Paulo também, aqui em Santos. Eu estava plena. Eu lembro que eu tinha clientes que faziam terapia contigo, fisioterapia contigo. Tu lembra? Lembro, lembro. Nossa, não, Beto, conta como é que a gente se conheceu. Olha aí, a gente muda a entrevista. Foi no salão. Vou até tirar meu salto Vai, pra fica à saber vontade. vontade. Eu não vou tirar o meu, porque Pra ficar bem à meu pé é vontade. muito feio. 30 anos de Sou bola. essa sou eu me sinto presa. Mas pelo menos no chão é de madeira. Diz que é bom, né? Que é energia boa. Mas conta, porque eu acho legal, né? A gente se conheceu foi no salão. Foi. Foi. A primeira vez que foi com a tua mãe. Alguém indicou. Foi. Alguém indicou. Não me lembro quem foi que tinha Também não. também, 20 e poucos Eu lembro que era anos. uma loira. Eu não Eu lembro que sei era uma nem moça quem foi. loira que indicou, porque eu cheguei pra ela e falei, onde você faz cabelo? Foi assim. E no mesmo dia tinha uma outra cliente que era a tua cara. Nossa, Tu lembra disso? lembro. A outra cliente, todo mundo olhando e falando, são irmãs, são irmãs. Eu lembro. Não são irmãs, porque era bem parecidona contigo, É. não é verdade? Em É, vários lugares que eu ia aqui em Santos, as pessoas falavam, você tem uma irmã gêmea. eu passo por isso também. As pessoas falam, eu vi Brad. Brad parece com você. Brad Pitt. Viam deles, viu deles. Não, foi no salão que a gente se conheceu. A gente foi indicada, aí eu fiz o teu loiro pela primeira vez, depois tu foi com a tua mãe. Foi, eu lembro. Foi com a tua mãe. Minha mãe é super cuidadosa, né? É. Até hoje tua mãe cuida bastante, né? Tu teve assim uma rede de apoio muito grande. Mas antes de falar de rede de apoio, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu não sei. Então eu vou fazer aquela pergunta do cara que não sabe nada a respeito.
Homem tem câncer de mama? Tem câncer de mama. Porque a gente não ouve falar disso. Mas é apenas 1%. 1%, mas tem Mas também. pode ter câncer de mama. Então, isso é muito legal que você está perguntando, que como as pessoas falam, ah, não, é só mulher, então homem, nunca vou ver, nunca vou fazer o autoconhecimento, que é a palpação Que é mesmo. o autoexame e autoconhecimento é a mesma coisa, Na né? verdade, autoexame é o que as pessoas, todo mundo conhece, essa nomenclatura autoexame. Eu falo que a gente precisa mudar isso para autoconhecimento das mamas. Por quê, Beto? O autoexame, as pessoas associam como um exame. É. E não é um exame, sabe? É realmente você se conhecer, você palpar o seu corpo e falar, olha, tem alguma coisa diferente? Aí você vai ao médico. E os homens precisam fazer isso também. Então, o autoconhecimento, o autoexame do homem é o mesmo que o da mulher, apalpar. Exatamente, é você. Olha no espelho, sabe quando você olha e fala, tá tudo bem, assim, tem Uhum. a sua pele, observar primeiro, se tem alguma manchinha, no corpo inteiro, né? A É, gente está falando é. especificamente da mama aqui, mas no corpo inteiro a gente precisa fazer isso. E quando o homem não sabe, passa batido, né? Às vezes tem um nódulozinho, um carocinho, e me fala, e eu conheci alguns, tudo bem que assim, tá no meu mundo, mas eu conheço alguns homens que tiveram. Então, realmente, qualquer nódulozinho, qualquer diferença, ou alteração mesmo, você precisa procurar um Porque a médico. gente quase não ouve falar de câncer de mama em homem. Então, por isso que eu até te falei, até uma pergunta meio que de ignorância mesmo, por não saber. Mas é super Eu não importante. sabia que o homem tinha que fazer o autoexame também. Sim, Porque sim. a gente tem aquela coisa da próstata, né? Que eu acho que é o novembro azul, se eu não me engano, Isso. que a gente vai lá e faz os exames que tem que ser feito, mas assim, a gente não se toca nesse assunto, assim. Não se toca que pode vir também a ter um câncer de mama. Exatamente, o corpo inteiro. Então, assim, uma manchinha, qualquer coisa, você precisa observar o seu corpo. E não ter medo, né, Beto? Porque as pessoas, eu escuto muito assim, eu não faço, não vou ao médico, porque se encontrar alguma coisa, eu falo, uai, mas se encontrar, O medo é esse mesmo, né? se encontrar, o diagnóstico precoce salva vidas. É. Então, o diagnóstico precoce, o que que é? Não é a prevenção, que muita gente associa e acha que é a mesma coisa. Então, vamos pensar assim: o que que é uma prevenção de um câncer? É você fazer uma atividade física, é você ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, É. né? Agora, o diagnóstico precoce é quando você consegue encontrar um tumor muito pequeno, que as chances de cura são muito grandes. Como é que tu descobriu, Mari? Como é que foi assim que tu procurou, foi no autoconhecimento, autoexame? Como que foi a tua descoberta dessa doença? Eu sempre fazia o autoconhecimento das mamas. Eu não sei, esse autoconhecimento, essa palpação, sempre fazia. Todo mês eu fazia. Eu não sei se é porque eu já trabalhava, né, Pode com, ser? com isso. Eu faço uma associação, como eu sempre dancei, a gente tem uma consciência corporal, né, muito, assim, eu não sei, de entender o corpo, né, como fisioterapeuta e como bailarina. Então, eu tinha esse hábito de entender o meu corpo, de fazer essa palpação. E eu estava no primeiro dia de uma viagem em família. Primeiro dia da viagem, Primeiro dia. tu foi fazer o autoconhecimento. Estava num resort com as meninas, o Diego, e eu antes de dormir, era meu hábito, assim. Meu hábito realmente era fazer palpação e eu senti um nódulozinho bem no complexo areopapilar, que é bem no mamilo. E Sim. era um nódulozinho, Beto, que parecia um grão de arroz. Era essa, assim, a sensação de Sei, sei. falei, nossa, que estranho. Que pelo tamanho podia ter passado batido, né? Podia, poderia. Mas eu. E aí, naquele momento, eu virei pro Diego e falei, eu acho que eu tô com câncer de mama. E meu E ele marido, você conhece, né? conhece. Super Conhece tranquilo. e depois a gente vai até entrar nesse assunto também, nessa rede de apoio do marido. Surreal, né? É. Como é importante. Mas ele é muito tranquilo e ele falou, Mari, relaxa. Quando a gente voltar, relaxa, imagina, câncer, né? Curte o resort aí, tem que ver. Ah, não deve ser nada. E assim, a probabilidade de ser, não ser realmente era mínima.
que a maioria dos nódulos são benignos, Então, a maioria em dos nódulos, palpação. eles são benignos. Sim. Mas todo nódulo precisa ser investigado, entende? É, pelo fato Todo. de todos, da maioria ser benigno, não quer dizer que pode deixar para lá, tem que se aprofundar um pouco mais. Exato, precisa investigar, porque tem muitas mulheres que sempre falam, ah, não é nada. Poxa, É. mas calma, pode ser jovem. Infelizmente, Beto, cada vez mais jovens as mulheres estão sendo diagnosticadas. É uma coisa assim que cada ano aumenta mais. Então, é uma observação que a gente precisa ter inexplicavelmente. E aí no resort que tu fez o autoconhecimento, meu, já acabou com a tua viagem, né? Isso acabou, Porque assim, imagina, acabou. Eu lembro que assim, eu fiquei 10 dias lá. Eu acabei ficando. Mas a minha vontade era de ir a cabeça embora, não tava lá. não estava lá. Foi tão forte para mim, ó, foi em 2020. Foi. Foi tão forte Bem que no ano da pandemia, né? foi bem no início. Tem um lado assim que eu falo que foi bom ter sido antes, mas também eu conheço tantas mulheres que foram diagnosticadas depois, então eu não sei, assim, foi muito difícil, porque acabou sendo tudo junto. E eu fiquei uns 10 dias, mas pensando, nossa, e se eu tiver com câncer? E eu olhava as meninas e ficava imaginando, ai, a nossa cabeça é muito terrível. É, Eu não sei o que é pior, se é a doença, se é o que a gente imagina que pode acontecer, porque a gente imagina, pelo menos eu vou falar, eu tu imaginei já os criou uma piores, história, pelo jeito, tem, piores né? cenários. Porque tu nem tinha sido diagnosticada, tu já criou aquela Já. história. E eu acho que por ser profissional da área da saúde, eu acho que eu dei uma pirada um pouco maior. É, E aí, quando eu voltei, eu já fiz os exames no dia seguinte. E foi um dos dias mais difíceis da minha vida, assim, sem dúvida, tu porque já tava sentindo que tu tava, então. então, eu senti que eu tava. Tanto que quando eu falei pro Diego, eu falei, eu tô com câncer, ele falou, calma, Mari, não faz sentido você falar uma coisa dessa. E eu tava sentindo que é curioso contar que uma semana antes do diagnóstico, eu conversei com ele e foi uma conversa muito, sabe, aleatória. Tipo, do nada, eu Sim. sentei com ele e comecei a falar assim, ai, nossa, porque eu estou plena e se eu morresse hoje, eu morreria muito feliz. Então, isso marcou demais. É, eu acho que o cara lá de cima ouviu e falou, ela tá muito amostradinha, ela tá muito tranquilinha. Eu falo isso, Vamos eu dar falo, uma olha, situação pra ela resolver aí, vai. deixa eu dar uma mexidinha É, aí tá nessa bom. vida. É. Tá muito tranquila. Mas é real, e aí eu brinco, eu sempre falo, olha, cuidado com o que você fala. Cara, a mulher fala isso pra mim, sabia? Eu sei. Cuidado, porque Fala fica exatamente isso. jogando umas coisas, sabe? Mas e me marcou, porque quando eu senti o nódulo, eu falei, nossa, hein? Agora eu tô com câncer. Eu falei que poderia morrer feliz, aí na minha cabeça tava, não, mas eu não posso morrer, não, pera lá, É. sabe? Deus, pelo amor de não não quero isso. Então foi ao Aí tu fez mesmo os tempo. exames, né? Aí eu fiz os exames aqui em Santos e o médico ele foi muito frio comigo, muito frio. É óbvio, não vou citar nomes, mas e por isso que é tão importante que eu falo até nas redes sociais, em palestra, em congresso, a importância que é o médico profissional olhar com carinho, ser Isso. humano mesmo, né? Ser humano. Porque ele foi muito frio, como se eu fosse. Eu não vou falar qualquer uma, porque ninguém merece passar por isso. Mas ele foi Não teve a muito. sensibilidade. Não teve sensibilidade. E eu, como profissional da área, fiquei perguntando o tempo todo. Queria saber os detalhes. É. E a única coisa que ele falou é: vamos fazer uma biópsia. E aí. Eu passei essa situação com a minha esposa, que a gente foi no médico, e aí ele também quis. Eu me informei que era o melhor, ele levou pelas indicações, eu levei e chegou lá, ele queria só acompanhar. Ah, vamos acompanhar, acompanhar. Aí ela pegou e falou, não quero acompanhar. No dia seguinte ela foi em outro médico e o médico falou, olha, se eu fosse você, eu me livrava disso daí. Porque um é benigno, mas o outro, ele é meio que indecifrável, não dá pra saber, sabe, o que que era.
E aí ela pegou e falou pra ele: o senhor faz cirurgia? Ele falou: faço. Então eu vou fazer com o senhor. E ela fez. Ela Então, escutou uma segunda uma segunda opinião, opinião. Porque a primeira opinião foi desse jeito que tu falou. Falta de sensibilidade. falta de sensibilidade. Por isso que a gente precisa escutar, sabe aquela coisa de ser sentido mesmo? Certo. Eu falo para os meus conferências, conheça o seu corpo. E esse sexto sentido é muito importante, mas também, Beto, existe a realidade que muitas pessoas não têm acesso. E são muitas mulheres que Tu não fala que têm não tem acesso à à saúde, assim, acesso a bons bons profissionais, planos, bons profissionais. a escolher, acesso a escolher algo, vou escolher, muitas não têm nem um acesso, muito menos escolher. Tu já viu que tu já tá se preocupando. Do que? A Magnus Rosa já estava ali em formação. Mesmo sem perceber, mas tu viu que já estava preocupado nas pessoas que não têm acesso. Muito. Mas a construção da Mari foi isso, porque você sabe disso, porque, né, a gente se conhece há muito tempo. Eu poderia passar por toda a minha jornada e vida que segue. Eu É, poderia fazer isso. Eu não exatamente. precisava, a gente tem uma vida muito confortável, tudo muito tranquilo. Poderia, tá tudo bem. Só que, Beto, eu sentia muito isso. Eu até internada, eu lembro que quando eu fui fazer a cirurgia, eu ficava pensando, eu tô aqui no hospital muito bom, eu tenho, né, o telefone, o WhatsApp do meu médico. A maioria das pessoas não tem. Isso me Tava mexendo provocava, contigo, já estava sempre mexendo. provocou. Então, e quando eu fui diagnosticada mesmo, quando eu soube que estava com câncer, Tu fez a biópsia que o médico pediu. eu fiz a biópsia. Vamos voltar, senão, né, eu me embolo toda e vou, Não, também me e vou embora. Se a gente se contando. embolar aqui, não tem Não, problema. e eu Não tem tenho, eu problema. tenho a noite inteira É, aqui, de a gente conversa. ganhou pizza mesmo da Dona Tô Pizza. sabendo, tô sabendo. Ganhamos pizza, então tem bolo. Denúncia. Então, eu não fiz a biópsia com esse médico que eu Não, comentei. me dava, né? E ele falou assim: olha, comigo só daqui a 15 dias. Aí nossa, sabe, quando você engole seco, Eu assim. sei. E aí era uma quinta-feira aqui em Santos e foi um dia que marcou demais, porque tava um dia muito lindo. E aí eu parei na praia e lá fiquei um tempão. Eu tava dirigindo, eu parei vendo aquele céu maravilhoso. Aí desabei, né? Eu falo que eu lembro bem do dia como foi, os meus questionamentos, aquele choro de desespero, um choro que eu tenho uma conexão, eu lembro muito bem porque é inacreditável. E é um exemplo que eu dou. Pense em você hoje, está super bem, se sente super É, saudável. Se você olha no espelho agora e alguém fala que você está com câncer, você se olha, você não acredita. É, acontece algumas coisas na vida da gente também que a gente não imagina. Eu passei não com câncer, mas passei uma situação também assim, que depois eu vou até comentar contigo, de entrar para fazer uma consulta e sair 5 dias depois com 15 pontos na barriga. E o que é pior, ainda perdi a formatura de medicina da minha filha. Então, são coisas que acontecem que a gente não tá imagina, falando. né? E aí tu tava no carro, mas assim, tu não tava sozinha, assim, não tava solitária. Tu tava sozinha, tava acompanhada dos teus pensamentos, porque assim, tu tem uma rede de apoio maravilhosa, né? Então, eu tenho uma rede de apoio muito incrível, só que nesse momento parece que o mundo ele para e só você parece que você está em outro mundo. Sei. É um metaverso, é uma loucura. Então, uma analogia mesmo que eu faço, parece que você entra no quarto escuro, imagina agora, você tá super bem, você entra no quarto escuro que você nunca entrou, Sei. só que é um quarto completamente minado, porque depende onde você pisa, tudo pode acontecer. Nesse dia, nessa quinta-feira, eu chorei muito e qual que era o meu principal pensamento? Eu Assim. sou mãe e eu lembro que eu falava assim, Deus, eu preciso ver minhas filhas crescerem, eu preciso. E, e também como eu ia falar isso para os meus pais. Acho que a parte mais difícil é a hora que tu vai contar, não? É É tanta como que tu coisa. vai contar. Como? E aí dá para se preparar? É. Dá, não tem como se preparar. Não dá para se preparar. Então eu fui para casa dos meus pais, que eles haviam saído com as meninas,
Eu só chorava, Beto, assim, eu não sei, eu só chorava. E assim que eles chegaram, eles me viram com o olho desse tamanho. E mãe já sabe, né? Provavelmente tua mãe Não. bateu o olho em ti e falou, tem alguma coisa errada. Deu ruim alguma coisa. E aí, às vezes, eu fico pensando, né? Nossa, ainda bem que foi comigo, não foi com as minhas filhas. Imagina a cabeça da minha mãe. Várias vezes eu escutei da minha mãe. Podia ser comigo, não com você. É. E eu ficava, mãe, eu aguento. E é o Eu primeiro não vou. pensamento dos pais, né? É. Só que assim, era uma coisa muito forte dentro de mim. Eu sabia que eu conseguiria aguentar. Então eu falava, ah, tá, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mas é o que você falou, a minha rede de apoio é muito boa, muito incrível. Mas a gente se sente muito sozinha. Nessa hora do carro, tu ainda não sabe, não tinha certeza. Assim, a probabilidade era grande, porque quando ele viu, ele falou que o nódulo era um nódulo Entendi. muito suspeito. Então, e começa. O que que eu faço? Onde que eu vou? Imagina eu com toda o meu profissional, minha bagagem profissional, e eu fiquei E perdida. a tua rotina, né? Não, Porque tu tinha também uma rotina, né? Eu lembro da tua rotina, era bem puxada no trabalho, as meninas. era sempre, sempre gostei de uma rotina, sempre trabalhei muito, eu amava trabalhar como físio, sempre gostei muito do meu trabalho. Tanto que eu não imaginava onde ia mudar, na verdade eu não mudei completamente, porque a fisioterapia está dentro de mim, né? Hoje, o que eu É, falo com as minhas Friends, acabo, né, enfim, com tudo que eu passei, eu acabo ajudando do profissional ao paciente, é. mesmo sendo mundos completamente diferentes. E aí depois fiz a biópsia e começa a correria. Começa a correria, é aquilo, é correr contra o tempo. Parece que é aquilo, a finitude está na sua frente, É. mesmo não estando próximo. Mas está na sua frente e você não quer, tem que correr para as coisas não acontecerem. E aí, por isso que eu falo, imagina quem não passou isso. Isso sempre para mim foi uma provocação de eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa para ajudar muitas pessoas. E em determinado dia, realmente, eu descobri era um câncer. Aí não tem pra onde fugir, porque aí tu já teve a notícia certeira, vamos dizer assim, não tem pra onde fugir. Aí dá aquele desespero, mas aí você tem que falar, pô, e agora? O que que eu faço? Pronto, confirmou. E aí foi assim que tu agiu? Foi. E agora o que que eu faço? Mas completamente perdida. Totalmente Completamente perdida, né? perdida. Isso sendo profissional. Então, assim, eu sou muito. O que eu falo é de mostrar a vulnerabilidade, porque imagina para quem não tem a mínima É, ideia, para mas quem não tem uma família. você sendo profissional não é pior, porque tu conhece, porque assim, eu não sei nada. Então, se acontece alguma coisa comigo, eu falo, e agora? Tá, mas se eu tivesse conhecimento, ó, vou te dar só um exemplo. Eu fui lá para operar, deu apendicite. O médico falou para mim assim, você tá com apendicite. Eu falei, ah, beleza, doutor, não tem problema. A gente opera, eu vou para a formatura da minha filha de medicina, vou para a formatura dela de medicina e na volta a gente opera. Ele falou, não, você não está entendendo. O cirurgião já está avisado e eu já estou com alguém de internação aqui. A gente não tem, eu não tinha noção do que era. Depois eu fui descobrir o que que era e para falar assim que a gente não está preparado para as coisas, né? Mas pensa o que você passou com uma coisa. Não vou falar que é simples, porque não é, É muito mais simples. comparado, obviamente, a um câncer, só que é grave. Imagina se você não, né, não tem um acesso, não consegue um É, tratamento. é verdade. Poderiam estar aqui, então. E o que você passou, o medo, né, de uma É o medo. cirurgia. Não sabe, não sabia de nada, não era da área, não sou da área. Sim, sim. E mesmo sendo da área, tudo tem risco, né? E você sendo da área foi pior pra ti, porque tu É, sabia de tudo, né? eu sabia de tudo que poderia acontecer e a minha cabeça sempre vai além, assim. Eu tenho uma criatividade muito boa para as coisas boas e para as coisas ruins. Meu Deus, eu vou além. Então, foi muito difícil. Só que determinado dia, eu lembro que eu pensei, eu preciso reagir. É aquela viradinha de chave mesmo. Sim. Porque eu só chorava. Então eu olhava pra minha mãe, eu chorava. Eu olhava pro meu pai, eu chorava. Eu olhava pras meninas, eu chorava. Eu só chorava. E aí o que acontece? A rede de apoio fica desestabilizada. É, porque se eles estão vendo que tu tá desesperada, é da área,
lascou, Não né? tem como. E pai e mãe. Tem, Beto, por As mais. meninas eram pequenas, né? Nossa, Não. elas eram pequenas. Elas eram pequenas. Acho que a gente estava com 6 anos e a Bibi com 4, por aí. Então, eram pequenininhas. E tanto que é curioso, porque eu pergunto para elas se elas lembram quando a mamãe chorava, né? Quando eu fiquei nessa. E elas não lembram. Elas não lembram delas. Houve que um bloqueio, tu acha? Ou elas não lembram mesmo? E eu acho que a maior parte do tempo eu tô sorrindo, eu sempre fui assim muito alegre. Então, isso eu acho que pode ser por isso, e pode ser um bloqueio também, porque por mais que elas não lembram, ficou, né? É. Ficou. Elas acompanharam, né? A Elas criança é esperta. Hoje em dia a acompanham. criança é esperta pra caramba, com certeza. E eu sempre, Beto, falei muito a realidade. Falava que a mamãe tinha medo, falava que a mamãe tá com medo, é uma doença grave. Então, assim, com um jeitinho, porque o meu medo era acontecer alguma coisa que eu poderia, né, não estar aqui. É. Eu tinha que conversar sobre isso E com era uma ela. realidade, né? Você Era uma poderia não estar realidade. aqui. Poderia. A verdade é essa. Então, eu tinha que falar sobre isso. Só que isso que também é curioso, porque eu sempre falei sobre finitude com elas. E com o Diego, eu acho que é um assunto importante. Você fala sobre isso, velho? Você conversa assim abertamente com a sua família? Ah, a gente conversa sobre tudo e assim, às vezes é que eu tenho um jeito mais chucro de falar. Eu já quando é pra falar, eu falo mesmo, mas a gente conversa muito abertamente lá. Muito abertamente mesmo. Tanto que quando a minha esposa teve o problema, ela achou que eu não ia saber fazer nada. Ah, não vai conseguir administrar nada, não vai conseguir fazer nada. Pelo contrário, quando ela viu, a gente até estava fazendo, até cozinhando, eu estava cozinhando para ela. A gente aprende na necessidade, não é verdade? Pensa muito. E aí a gente sofre também, assim, antecipadamente. É, A gente sofre porque a gente fala, "Ah, não vai dar certo, porque imagina a cabeça dela. Meu marido, meus filhos vão ficar largados. E não é assim. Por isso que o controle da vida, quando a gente aprende que a gente só controla o que a gente sente, é verdade. e olhe lá, porque o resto não dá para saber. Não dá para saber o que vai acontecer. Então, e hoje, e até antes do diagnóstico, eu não preparava, né? A gente não se prepara para isso. Mas a gente precisa falar sobre isso sim. Até porque é a única certeza que a gente tem. E É, aí é as verdade pessoas mesmo. fogem, então, "Poxa, mas por quê, né?" A gente foge do assunto, né? A gente não é comigo mesmo, não vai acontecer nunca, né? E a doença, Beto, ela me fez me sentir muito mais viva. Então são duas vias, né? É uma proximidade da finitude que você se sente mais viva. Tu chegou logo no primeiro dia do tratamento. Como é que foi? Teu primeiro dia? Tá? É porque o tratamento de câncer de mama depende do caso. Aí ou começa por uma cirurgia ou pela quimioterapia. O meu caso foi para cirurgia direto. Foi a primeira etapa Então, foi da minha teu jornada. primeiro dia, tu já sabia, tá confirmado, vou ter que fazer alguma coisa. E aí, Na esse primeiro verdade, dia, o que é o que difícil? passava aí nessa careca? Ainda não Nessa era carecona, careca, ainda não era tinha muito carecona. cabelo ainda. Porque eu sei que o apelido dela é carecona, Carecona. eu tô sabendo. É carecona mesmo. É, O que que passa? Eu acho que a cirurgia para mim não foi tão difícil, porque o que eu falei pro meu médico eu só quero ficar viva. É a única coisa que eu quero. E eu lembro, Beto, que ele me olhou e falou assim, porque eu falei, pode tirar tudo, não precisa ter mama. Tira e eu não posso ter mais câncer. E aí eu lembro que ele olhou para mim e falou, Mari, você está com 35 anos. A doença uma vai garota. passar. Você super, né, super se cuida. Você vai se olhar diferente depois. Então a gente precisa pensar também nisso. O que que eu vou fazer melhor para você lidar com isso também, porque vai ter muitas mudanças. E aí eu lembro que eu olhei para ele e falei, eu só quero ficar viva. Então a cabeça realmente muda muito. Tira tudo, tira, quero estar viva, Ah, pensando tudo. principalmente nas filhas, né?
principalmente, né? É puxado. Olha, É vou te falar, viu? puxado. É Por isso que puxado. falam que a mulher é mais forte mesmo, né? Não tem jeito. Mas eu Ah, eu desabo com qualquer coisa, eu desabo mesmo. mulher tem que ser assim, eu dou conta e vou. E aí, quando eu fui pra cirurgia, o médico falou, Mari, eu vou colocar prótese, mas se não der, não vai. Assim, é tudo, não Tudo sim, sei o que vai sim. acontecer, Sim. vou tirar tudo, e, enfim, você só vai. E foi muito legal, Neto, porque hoje eu não tenho nenhuma religião. Minha família é muito católica, eu cresci na igreja católica, eu tenho assim uma coisa muito forte com Deus, muito forte. Mas na época eu não estava ligada mesmo. Eu estava até mais distante de Deus, assim. E no dia da minha cirurgia eu senti uma energia surreal, surreal. Porque eu acho que é tanta gente pensando em você, tanta gente querida, isso eu sentia, independente da religião. E eu lembro que eu recebia mensagens assim, Mari, ai, eu sou evangélico, eu posso fazer uma oração? Eu, por favor, eu sou humana, eu falava tudo, tudo, pensa positivo. E a oração ela tem um poder muito forte. Tem um poder muito, muito forte mesmo. É muito. E no dia foi isso. Eu tava com medo, mas eu tava em paz. Eu tava em paz. Então, É teu porque primeiro tratamento foi a cirurgia. foi a cirurgia. E Foi a os cirurgia. pós? O pós-cirúrgico foi difícil também. Quando eu acordei, o médico ele falou pro Diego que havia tirado o mamilo direito, porque o nódulo estava muito próximo. E o médico, o meu mastologista falou assim, olha, é melhor você falar com ela pra, né, enfim, não sei como é que vai ser a reação. E eu lembro que quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei foi, tirou tudo. Tirou tudo. Tirou todo o tumor, eu não tenho mais a doença. Porque, pra mim, na minha cabeça era, não posso ficar com esse negócio. Era um intruso. Eu falava, Mas intruso. sempre tira tudo, Mari? Ou às Tira vezes tudo o não? quê? Do Ou- tumor, tira tudo. Agora, da mama, tudo depende. Porque às vezes o tumor está muito grande, às vezes já tem uma metástase na axila, e às vezes tem que fazer um esvaziamento na axila. Depende do tipo de cirurgia. Então, o meu foi só o que eu tive. O meu não, porque não é mais meu. O que eu tive era. Tirou tudo em volta, tirou toda a glândula, tudo. Fiz uma mastectomia dos dois lados. Só que ele não preservou por conta do tumor que era muito próximo. E quando o Diego falou, Mari, ele falou que não conseguiu preservar, mas tirou tudo. Eu falei, eu só queria que tirasse tudo. E depois eu me viro. Essa cirurgia foi só a retirada, não foi Foi tirada da. colocação de prótese, não. Foi, não, Foi também? Ah, coloquei colocou? também. Então, eu já acordei com o peito, que foi muito mais tranquilo do que muitas pessoas, muitas mulheres passam. Porque tem cirurgias que são muito radicais, cada vez menos, né? Mas mesmo assim, tem muita cirurgia que não fica tão bonito. No Entendi. meu caso, hoje eu brinco, eu falo que é mais bonito do que antes, porque eu amamentei 4 anos. Então pensa, 2 anos a Gigi, 2 anos a Bibi. Então, assim, para quem amamenta, né? E eu sempre fui muito magra. Não Então, dá pra fazer autoconhecimento quem tem silicone? sim, tem que fazer igual como se você não tivesse. Porque tem Igualzinho. gente que fala, ah, não, não vou fazer porque eu tenho a prótese. É. Só que a prótese, você sente diferente. Então, por exemplo, hoje a minha mama, ela é uma prótese, não é? Tipo, você não, quando você aperta, é dura. Por quê? Eu não tenho gordura. Eu não tenho, sabe? Você sente a prótese. Só que quando você faz o autoconhecimento, você percebe qualquer coisa diferente. Por isso que é importante fazer sempre, todo mês, esse autoconhecimento das mamas. E eu fiz a cirurgia, fiz a hormonioterapia. Nessa primeira jornada, eu não precisei fazer quimioterapia e nem radioterapia. Por isso que eu não fiquei careca. Então não são todos os tipos de câncer de mama ou outros cânceres, né? Que precisa fazer a quimioterapia, a Exatamente, não radioterapia. são todos, não são todos. E o que eu tive era muito E aí ficou pequenininho. feliz porque tu não precisou fazer. Nossa, Ah, tô curada, tô feliz. foi eu ganhei na loteria. É, só que Loteria.
E aí veio a pandemia, vida que segue, né? Porque normalmente não segue, né? É. Ela, eu falo que acontece, a vida acontece, porque E o seguir medo do te mesmo acompanha, né? O jeito, medo vai te acompanhando. acompanha. É uma sombra, sabe, Neto? É uma sombra. Que o tempo ele ameniza, mas a sombra tá ali, sabe? Qualquer exame, qualquer coisa que aparece no meu corpo, meu Deus, minha cabeça, minha criatividade É, é eu sei o maravilhosa. que é isso. Até um pelo encravado, um vermelho. Olha aqui, vê direito. Porque fica com medo, né? Eu sei Eu como que é sempre isso fui aí. assim, sempre fui mais neurótica. E com a minha família, então, qualquer coisa que eu olho das meninas, eu já, nossa. Aí, tá dos médicos amigos, né? Que aí já É. sabe como eu sou e eu já falo, vou marcar agora o exame. E 1 ano e meio se passaram, eu ia fazer a Tô reconstrução. livre, tô Tô com livre, silicone, tô vida que livre, segue, vida tô que criando as segue. meninas, mas. Mas eu marquei a cirurgia e eu demorei para marcar. O Diego eu falava, eu não sei se eu faço cirurgia. Ele falava, você não precisa fazer, não precisa fazer. O corpo é seu. O Diego, ele sempre me respeitou muito, muito. Que é o correto, né? É o É o correto. correto. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Não, infelizmente não. Não, porque eu falo que o amor é uma escolha, não é? Quando a gente é casado há muito tempo, é uma escolha você amar, uma escolha você estar junto. E ele sempre me respeitou muito, só que eu falei, vou fazer um dia. E estava marcada a cirurgia para uma segunda, terça-feira, e quinta-feira que antecedia a cirurgia Essa cirurgia seria para colocar fazer os, o, os auréolas. na verdade, eu ia fazer uma tatuagem. Sei. E aí, para fazer o bico mesmo, é como se fosse uma trouxinha. Eu falei trouxinha pro médico porque é exatamente isso que ele Aham. faz. Ele pega a pele e roda, Dá sabe? uma Dá uma torcidinha torcida para fazer um biquinho pra fazer um bico. artificial, né? Só que com a pele, com a sua pele. E eu falei, beleza, eu vou fazer. Só que tomando banho e Fazendo eu fazia a autoconhecimento. importância do autoconhecimento, porque eu fazia os exames a cada 3 meses. Eu senti um nódulo. Eu lembro quando tu contou essa história, quando tu veio fazer o platinado. Lembra do platinado? Tu contou essa história, depois eu fiquei, cara, como é que pode? Mas Que, continue aí. Aí eu falei, mas não é nada. Aí eu não tive sabe esse sentido que eu tive na primeira, que eu falei, eu Aham. tô com câncer? Dessa vez foi, não é possível. Tu não aceita? Não, não é, Não, não é de jeito me nenhum. recuso. Da minha Não. cabeça. Aí eu falei, não, não é mais, eu vou avisar meu médico por conta da cirurgia. E aí eu avisei, ele falou, Mari, vamos fazer um exame? Fazer exame, né? Mas não vai ser nada. E aí eu fui fazer exame, a médica não encontrou, porque eu não falei. Não comentou com a. Tu, Eu não, peraí. Tu não comentou com a médica mas não que foi tu por tinha. maldade. Eu sei, mas tu não comentou. Até passou batido. E tu imaginou que Eu fosse ser detectado algum. falei, é óbvio que ela vai ver. Se eu tô sentindo, é óbvio que E aí com tu fez o ultrassom. exame. E aí, quando ela terminou, eu falei, tá tudo bem? Tá, mas isso aqui que eu tô sentindo? Ela falou, poxa, por que você não me avisou? E eu, Isso aqui que eu tô sentindo. "Ah." Ah, foi assim, pior que foi mesmo. Ela falou, por que você não me avisou? Eu falei, ai, né? Ficou eu e ela com uma cara de. Caraca. E aí, quando ela passou o ultrassom, ela falou: é suspeito. Ai, Beto. Aí eu falo: cara, Aí tua memória foi lá no dia da praia, no dia da cirurgia. Aí foi vindo aquelas memórias todas de novo. porque aí, resumindo, eu estava com câncer de novo. Aí eu fui para São Paulo no mesmo dia, a médica de lá encontrou 6 nódulos. Tem um nome quando é câncer de novo. Eu tive uma recidiva. Recidivo. Porque eu tive câncer no mesmo local, né, da primeira vez. Então, é uma recidiva, 1 ano e meio depois. E eram 3 nódulos in situ, bem pequenininhos, e 3 já invasivos. Era uma doença muito mais grave. E na minha cabeça era, lascou. Se eu faço tudo direitinho, tô fazendo atividade física, o que que eu tô fazendo? Não é possível, porque você tem por mais que você aceite, porque você tem que aceitar, não tem opção também, né? É.
Mas você para pra pensar, poxa, o que eu De novo, de o que que novo, eu tô desse fazendo? Tô jeito, devendo pra caramba aí, não meu. é? Eu vou falar, pô, sou uma boazinha, aí Porque a gente pensa nisso, né? Pô, o que que eu tô é, fazendo de errado? Caramba, de novo? e é muito sofrimento, é muito Porra. sofrimento. Imagina para as pessoas que não têm, né, uma família, quem não tem acesso. Então, aí começa toda uma jornada, Beto, porque aí eu tive cirurgia de novo para tirar. Ai, quimioterapia, radioterapia. Ah, e dessa vez tu fez a quimioterapia e a radioterapia, então? Porque da primeira tu não tinha. Putz, e aí, como é que Exatamente. foi? Ah, foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Porque aí tu acreditou, o era mais forte, Bem mais, mais perigoso do que bem o mais, anterior. bem mais. E foi tudo muito rápido também. Eu lembrei, eu acho que eu nunca falei isso, mas o primeiro dia da quimioterapia foi no dia 10 de setembro, que foi no aniversário do Diego. E aí você falou de rede de apoio, É. eu lembrei que o meu médico falou assim, Mari, a gente vai começar semana que vem, sexta-feira. E aí sexta, que dia que é? Dia 10. Eu falei, esse é aniversário. Não, imagina, ele nem liga, né? Mas ele olhou e falou, é um motivo pra gente comemorar. Eu falei, caramba, Ah, é mesmo. E tava lá. No primeiro dia a gente começou a quimioterapia no aniversário dele. E realmente foi o processo da cura, né? Eu sempre tive isso na minha cabeça. Poxa, eu tô lá, eu tô recebendo. Nossa, eu lembro que quando começou a cair as primeiras gotas, eu ficava, nossa, que limpe tudo, sabe? Então uhum. você se apega a uma espiritualidade, uma energia muito forte. E todos os dias foram, durante a quimioterapia, assim, foi processo da minha cura, processo da minha cura. E aí começa a chegar a parte do que eu sei que, né, o cabelo, uma hora Eu lembro, eu lembro. ia. Isso, eu lembro muito tu comentando que tu ia ficar, ia Sabe o que eu lembro cair. também de você? Eu lembro quando eu contei, você ficou muito triste. Pô, Não, mas eu lembro que você não conseguia esconder, que eu tava tenho esse muito problema. Eu triste. não consigo esconder. Eu lembro que você ficou Eu não muito. consigo. Então, a pessoa já sabe, olhando pra mim, se eu tô gostando, se eu não gosto, É, então eu. eu lembro que você ficou assim, só, sabe? É, Porque. E foram aí. 16 anos. Te conheci em 2004. É, Uma menina. Nem formada tu era. sim. Não, você pegou tudo, né? Depois de Casamento, 2020, as meninas depois crescendo. de 2020, Você lembra que eu te liguei pra falar que. Não, porque eu pintei antes e eu não sabia que eu ia fazer. Você lembra que a gente pintou? eu lembro que a gente pintou pouco antes. Pouco Foi antes, sim. porque na minha cabeça eu falei, não vai, talvez não. Eu vou me preparar para o melhor. Mas tu lembra quando tu cortou, como tu ficou bonita? Cara, o pessoal vocês não têm noção. É que eu não sei se Colocar. tem Olha, foto. é legal Tem. colocar, né? Quando a gente cortou. E aí, quando a gente cortamos, no domingo, ah, Foi no eu domingo abri o de manhã, salão, foi domingo. eu abri o Eu te salão, liguei e falei, vai foi, começar a cair, não foi? foi. Vai começar a cair, eu preciso que corte. E aí a gente abriu o salão, aí tu foi lá e cortou e ficou um cabelo lindo, lindo, lindo. Aquele cabelo virou um Chanel, assim. Um Chanel que depois a gente descobriu que aquele Chanel, que é o Chanel de bico e tal, é o cabelo do coração, não é isso? Que a Juliana falou, que é uma cabeleireira que é psicóloga. É Olha, top, a gente, né, eu sou cabeleireiro há tantos anos, eu nunca imaginei isso. Que o Chanel de bico é o cabelo que vai, o corte pro coração, que vai pro coração. Top isso, né? A gente fez em ti e e tu ficou sabe o ligado. que que é muito legal que eu falo? Como a, eu nunca imaginei cortar. A gente sempre falava sobre isso, né? Eu não deixava eu cortar. A verdade Falava é. assim, só as pontinhas, dois dedinhos, olha lá. Eu Não vai lembro. pintar mais um pouquinho, não, vou cortar. Vai ostentar. Quando eu falava 3 dedos, eu falava, ih, tá ostentando já. Foi mesmo. E aí, eu sempre falei que eu nem ia ter cabelo curto. E quando eu cortei pra amenizar aquela situação, porque eu sabia que ia cair, eu amei. Eu Mas amei. ficou muito linda mesmo. Modéstia à parte, Foi, ficou não, linda. ficou top. Aquele Combinou corte muito ficou contigo. top. É. A cor, o Tanto que depois formato eu de pensei, por que tudo. que eu não cortei antes, né? É, tu me falou isso. Por quê? E Tipo, todo mundo falando, Mari, que dó. Você ficou tão bem curto. Eu falei, ai, olha como é para as pessoas, né, que estão em casa, estão assistindo, para se permitir. é, Se permita. Porque às vezes
falar, não vai ficar, mas vai ficar melhor ainda. Então imagina eu quando alguém fala assim, Não, não não corta o morra, cabelo, eu fico assim, ó. eu falo assim, não morre curioso, não morra curioso. Exatamente, né? E se permitir Ah, para tudo na vida, né? Se ah, permitir, tá com vontade? Por que faça. não? É, não vai acontecer nada ruim. E eu arrumei meu cabelo e aí durou uma semana, né, Bé? Eu lembro que aquele dia foi o dia assim que eu tive mais contato com o Diego, ele filmando. Foi. Eu falei, caraca, o cara é top, mano. O cara do lado ali. Porque a gente sabe que também tem uns bagaceiros. Vou Tem. falar, não tem outro nome, gente. É, não Não tem, tem outro nome. não tem. Bagaceiros que quando a mulher descobre que tem Abandona. uma doença, o covarde É. vai e abandona. Quer dizer, se tivesse tudo bem, se ela não tivesse doente, o cara tava junto, meu amor, É. tal, linda, É só maravilhosa. no lado bom Aí da quando a vida. mulher fica doente, que precisa de um cara ali, do marido, do companheiro, da companheira, seja quem for, e para ficar junto, para dar apoio, porque você também, por mais que tu era da fisioterapia, que tu sabia tudo que ia acontecer, sabia de tudo, tu precisava de um ombro ali, de um cara, de, sabe, de, pô, para te abraçar, como diz, né, o melhor lugar do mundo, onde que é? É dentro de Tá. um abraço, né, o que falam isso? E aí a gente sabe que tem os caras que não fazem, não apoiam. Tu já conheceu alguém que falou assim, meu marido me abandonou. É, Beto, muitas. Tem alguma história que tu possa contar pra gente? Várias. Tem uma conferência que é muito, 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 muito minha amiga. E o marido dela, ele, assim que ele recebeu o diagnóstico médico, ele médico, tá? Pô, pior Médico. ainda, meu. Ele falou, eu não vou aguentar. Ele foi, ele deixou, eles moravam, acho que morava? Ah, não lembro, mas não era em São Paulo. Ele foi na primeira consulta com ela, com o oncologista, deixou ela na mãe dela, nunca mais voltou. Nunca mais. Qual a definição pra um Detalhe, parceiro desse? deixou um filho, menino um bebê ainda, uns 2 aninhos. Nunca mais viu o filho. Deixou, mandou as malas, sim. É, são histórias que você fala É assim, cara, surreal, é né? Isso não surreal. acredito. Surreal. Isso não acontece pra mim. Quando eu a conheci, eu fiquei muito, né? Você fica, nossa, inacreditável. Quando a gente vai, eu tô nesse mundo, e quando eu falo sobre isso, que eu gravo muito com as Oncofriends sobre isso, sempre vem uma chuva de comentários. Uma chuva, Beto, de meu marido me abandonou, ou meu marido começou a me maltratar. E aí, se você parar pra pensar, a pessoa não tem culpa, a pessoa está na maior vulnerabilidade da vida dela e ainda passa por isso. Ninguém pede pra ter uma doença dessa. Ah, Ninguém. não tô fazendo nada. Minha vida tá boa, manda o câncer aí pra ver. Não, ninguém faz isso, ninguém fala isso, mano. Então tem muita gente assim, Gente ruim, covarde. eu acho que é caráter mesmo, É, né? covarde mesmo. E aí, essa minha girlfriend, ela sempre fala, foi um livramento pra mim. Tenho certeza disso. Um livramento, mas passar hoje, o filho dela tá quase adolescente, pergunta do pai. Tem essa, ela fala, eu sofro hoje por conta do filho, que nunca mais viu o pai, nunca mais. Então é muito duro, mas ao mesmo tempo tem tanta gente querida, tanta gente que abraça, tantas, né, Tem tanto pessoas. a rede de apoio, né? Tanta Muita gente gente. que Exatamente. apoia, né? Roberto, você lembra quando foi cortar o cabelo? Eu tenho vários vídeos desse dia. Eu ficava, corta, não, você lembra disso? E você, Eu não, acho que, se eu não me engano, eu cortei, vou fazer até 3 1 pá. vai, Se eu não me engano, foi assim, que eu falei, vou porque eu postar também esse sentia, né, vídeo. meu? Eu falei, vou cortar. Vai que vai, né? Olha, mas sabe que isso me deu força, né? Porque depois eu já raspei 2 cabeças também. Que pessoas que não tiveram coragem e que sabiam que o cabelo ia cair e ninguém tinha coragem de chegar e raspar a cabeça da pessoa, a pessoa queria raspar e eu, deixa eu vou lá e faço. Já tô calejado. É. Aí eu ia lá e raspava a cabeça da Mas pessoa. porque você tinha, né, essa experiência, né, de uma forma leve, porque É, foi muito leve. Eu lembro que eu me emocionei, eu tenho um vídeo, eu lembro disso, eu me emocionei porque eu falei, nossa, sabe, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Era um processo. E a careca também não foi uma escolha ficar careca por tanto tempo. Então
A vida foi mostrando, eu me senti muito Tu acha, Mari, tranquila. que o fato de a pessoa que está fazendo tratamento, que o marido acaba largando e tal, diminui o libido, é isso? Ou não mexe no libido? Alguma... Isso para a mulher, Para a mulher durante o que está tratamento. fazendo o tratamento. Muda, não muda? O tratamento, ele bloqueia N fatores ali na mulher. Eu falo que não é um problema só físico, é um problema emocional, é um problema hormonal. Então, durante o tratamento, Sei. quimioterapia, é muito, muito medicamento. Então, acaba alterando, Acaba sim, mudando né? alguma coisa. Então, e depois tem o pós, então pensa que no meu caso, que eu entrei numa menopausa induzida por conta do tratamento que eu faço hoje. Então eu tomo remédio para bloquear meus hormônios e tomo uma injeção também para bloquear a ação dos ovários. Sei. O que que acontece? Estou numa menopausa. Na Induzida, vamos época, dizer assim. eu entrei numa menopausa com 36 anos, né? Entre 35 e 36. O que é para uma mulher que teria que ocorrer gradualmente, Tu acelerar um processo. noite. Então, a questão da libido é uma coisa muito difícil, porque é o que eu te falei, hormonal, você fala, opa, peraí, cadê? É. Sumiu? E eu ainda falo brincando, porque muitas oncoferentes mandam mensagem e falam, Mari, você tem libido? Eu sempre brinco, eu falo, o que que é isso? E lógico, a gente vai trabalhando, né? Se você tem parceiro, você tem muita comunicação, você né, tem que ter muita criatividade e muito companheirismo, que é o principal. Porque a vida não é só isso. É importante, né? Sexualmente a gente pensar é muito importante, mas não é só isso. É verdade, a vida não é só isso, não. É. Todo, né? Mas infelizmente, né, talvez até esse caso do médico, talvez ele saber aquilo que a gente conversou no começo do episódio aqui, saber demais. Talvez se ele soubesse as fases que iam passar, talvez o cara falou, meu, sem chance. Ó, saiu fora. E esse rapaz falava pra essa minha girlfriend assim: você vai ficar careca. Ainda falaram isso pra ela, sim, você vai ficar careca, você vai inchar. Imagina, Livramento, é livramento. Né? Não tem livramento, outra palavra a não ser livramento. livramento. Mas E acontece. tu falou tanto de Oncofriends, Oncofriends. O que é um Oncofriends? Uncle friend. Ó, friend é amigo em inglês, É. né? E Uncle friend são amigos, amigas oncológicas desse meio. Então, Mas não é um canal? O que que é um não, Oncofriends? Uncle Friends é, sim, já existia essa, né, Uncle Friends, amigas dessa área oncológica, do câncer, amigas do câncer, mas eu comecei a falar muito sobre isso, né, quando eu tive essa jornada. E aí eu fiquei ainda na Seleção Conference, que ela, quando a gente entra no quarto escuro, as minhas Conference é que abre uma janelinha, porque a gente se conecta de uma forma surreal, a gente se conecta mesmo, falo pessoas que eu nunca nem vi, nem conheci, quando a gente se encontra, que nem aconteceu hoje, eu falo, a gente nem conhece, mas a gente sente uma energia. Eu falo que são encontros de almas, que a gente não sabe porquê, eu não sei por que que acontece, mas a conexão é muito grande com as minhas oncofriends. E foi por isso que eu criei a comunidade Anjo Rosa. A comunidade, ela é uma plataforma gratuita para realmente uma apoiar a outra. É onde as oncofriends falam, nossa, eu faço parte de uma comunidade de principalmente pacientes com câncer de mama, que a gente, sim, são idades diferentes, classes sociais diferentes, raças diferentes, porque não importa. Quando você está próximo da finitude, nada importa. E só entende quem passa. Só entende quem passa. Então, essa conexão ela é muito forte. Então, eu gostaria, você falou, Mari, o que você gostaria? Eu gostaria hoje de continuar, eu gostaria que as pessoas elas se conectassem mais. Então, eu quero que em todo lugar tenham anjos rosas e oncofrentes que se uma ajude a outra, sabe? Porque é isso que vai fazer a diferença. E mesmo tendo acesso, mesmo tendo família, a família, ela não entende o que a gente passa. E não tô excluindo ninguém, porque minha família ela é muito incrível, mas
é diferente, sabe? É o olhar diferente no Uncle Frank. Porque quem ama sofre junto. Eu lembro que eu cortando o cabelo do Diego uma vez e a gente conversando, e eu falei pra ele, tá, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe isso aqui. E você? Como é que você tá? Eu falei, você que passou também, acompanhou tudo. Aí ele conversou, a gente trocou uma ideia. Eu adoro quando ele vem aqui, porque a gente conversa de tudo, eu aprendo muito com ele. E tem um outro cara que vem aqui também, seu Luiz Negrino, eu aprendo muito com esse cara também, tá? Ele é chato. Às vezes ele é chato, mas eu gosto dele, eu aprendo demais com esse cara, tá? Sei, sei. Tá? Cortar não. Pode cortar, pode cortar? Vai cortar não, mas eu aprendo demais com os dois. E eu lembro que com o Diego eu fiz isso. Eu falei, e aí, cara, e tu? Como é que tá nessa situação? E aí ele me contou, falou. Vocês lá, comunidade Anjo. Mário Anjo Rosa, tem apoio de psicólogos ou alguma coisa assim? Não, essa é uma plataforma que tudo passa por mim, filtro, mas é de a Uncofriend, ela coloca um relato, ela coloca uma pergunta. É uma comunidade entre as mulheres e tem muitas pessoas da família que entram também. Tem os profissionais que ajudam voluntariamente, mas o foco é essa conexão. Entende? De você entrar aqui, a Comunidade Anjo Rosa, ou no site, ou você entra no aplicativo, a Comunidade Anjo Rosa, e elas, uma vai conversando com a outra, coloca uma pergunta, e a outra já acolhe, elas marcam entre elas, porque assim, hoje eu conheço muita gente. Então, quando eu viajo, ou quando eu encontro, a gente acaba fazendo encontros, eu falo isso para as Uncofriends, eu falo, olha, eu não consigo estar aqui sempre. Mas vocês, entre vocês, vocês vão fazer assim uma família. E é exatamente isso que eu faço. Eu falo que a minha principal objetivo é ser a conexão de novas amizades, novas famílias. E um monte de gente fala, Mário, naquele dia você me apresentou outra pessoa. Nossa, a gente é muito amiga. E você fala, poxa, que legal, né? Que legal você colocar essa sementinha na vida das pessoas e conseguir ajudar. Conseguir ajudar, né? Isso que é nesse momento tão difícil. Sim. Mas agora, para dar uma descontraída, que não poderia faltar, Agora já que já tá, dançar, já que tá descalço, eu sei que tu é bailarina, então o balé tá no meio aí, não vou te dizer que não, nós vamos rodar uma roleta, quer dizer, tu vai rodar, roda com força, porque essa roleta aqui, ultimamente as pessoas estão fazendo assim, ó, aí tá sem graça. Gente. E o que cair, a gente vai olhar aqui no celular, vou preparar meu celular, e aí a gente vai fazer o que tiver que fazer. Que tiver Gente, podia ter mudado. Olha, eu posso escolher? Tu quer escolher? Tu não quer rodar? Tá fugindo, Mari. Mari, você está fugindo. Você está. Eu tô procurando aqui. Ele vai Vai que tô. que eu vou mudar. Você. Como que eu danço balé? Você podia muito dançar balé, né? Eu não sei, eu sou. Como é que faz um balé? Aqui é o seguinte. Eu não vou rodar. Eu não vou rodar. Você falou que a gente que manda. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, o que o convidado manda, o host que eu descobri que é o seu host. Balé agora. Você vai dançar balé. Beleza, como é que é? Bom? Junto ficar em pé. separado. Demorou. Não. O que eu faço? A gente vai fazer a primeira posição. Plié. E. Isso. Crocante. Crocante, bem crocante. Plié. E agora ele vê, ó. Ponta isso. Não, começa de novo, vai. Plié. Isso. E agora ele vê. Elevé. Isso. Ó. De novo. Vai sozinho. Plié. Plié. E ele vê. E a carinha, o queixinho. E agora, só para finalizar, a mão aqui em cima. Isso. Cara, nunca imaginei isso. Pra dentro. Gente, vocês não estão vendo Trai isso. o abdômen, cresce o corpo, ombro longe da orelha. Pô, caramba, aí. Vai Fica fácil? ó, não é moleza não. Cresce. Cresce. Queixo, cresce. Queixo. Isso. Plié. E ele vê. Elevé. Uma rodadinha. Eu gostei, vou fazer de novo. Aí, ó. Vamos lá. O ombro, vou te ensinar. Tu não sabe, eu vou te ensinar. O ombro é afastado da orelha. Isso, Aqui. cresce o corpo. Olha, Giovana, ó. Isso. Plié, Assim, ó, meu Deus. relevé, e ó, Giovana, ó. Falou assim, você dança? Eu falei, pensei. Dança muito.
Aliás, a tua filha também dança. A dança, ela é muito maravilhosa, gente. Mas eu ainda tenho. Agora eu também vou querer uma coisa. Meu Deus do céu. Bom, antes de qualquer coisa, depois da descontração, a gente faz um comercial do patrocinador que hoje, para não esquecer, é a Dona Pizza. Dona Pizza, se você quer você quer uma pizza de qualidade, com blend de massas de farinha italiana, vários sabores, todos os materiais são de primeira qualidade, mas você não tem assim um lugar para ir, não quer sair de casa, o que você faz? Você traz a Dona Pizza até você. Você pode ser uma festa, uma confraternização, salão de festas do teu prédio, o que você quiser. A Dona Pizza, ela vai até você sim. É só ligar, e a gente vai colocar aqui o contato e falar com a Giovana, tá bom? E vamos lá agora. Tem mais uma coisa que eu quero que você faça. Você trouxe? O quê? O lenço. Eu trouxe. Você quer que eu faça uma amarração? Tá. Ai, meu Olha! Dona Pizza! Aí sim, hein? Agora vai ser legal, que eu vou falar com os dentes tudo cheio de Eu posso pizza. comer também? Claro, vai comer. Gente, nossa, que delicinha. Você é bom mesmo, Dona Pizza. Pode me convidar mais vezes. Dona Pizza pode vir mais vezes quando quiser aqui com a gente, viu? Muito bom. Essa ideia que ela teve, a Giovana da Dona Pizza, achei muito legal. Porque assim, você não precisa sair de casa. Ela vai até você, leva tudo. Quer fazer uma confraternização com os amigos, com a família. E é tudo de primeira qualidade. Tudo. E dá pra perceber. Muito bom. Mas eu quero agora o lenço também. Lenço. Quero o lenço também. Eu vou fazer um lenço, tá? Eu vou fazer uma amarração muito, muito simples. Joga aqui o lenço. Pode jogar um só. Vai, manda. Mário Anjosa ensinando como é que se faz um lenço. Como é que a gente faz uma amarração? E eu gosto muito de praticidade. Então, o que é legal? Eu vou ensinar uma coisa tão simples. Peguei um lenço 90 por 90 e fiz aqui um triângulo. Essa é a forma mais fácil que eu acho. E aí eu vou ensinar para vocês. Ó, depois que, quando a gente faz esse triângulo, a gente coloca na cabeça. Eu vou aproveitar e vou usar esse espelho que tá aqui, ó. Ó, colocou na cabeça, eu vou fazer isso aqui, ó. Vira. Posso levantar? Pode. Já foi, já. É, tu que manda. E eu vou dar um nozinho aqui, ó. Um nó. Eu não vou nem pedir pra você fazer, senão você vai se embolar inteiro. Vamos lá. Mas olha, fiz um nozinho, certo? Aí eu vou pegar essa aqui como se fosse o cabelo e vou jogar pra frente. Ó. Jogar pra frente. Dá pra fazer trança aqui. Olha que simples. Bem legal. Não Fica é? bonito, né? Um lenço bonito. O que dá pra fazer? Dá pra colocar também uma xuxinha. Às vezes a pessoa não quer colocar, fazer um nozinho que tá com medo que caia. A gente faz esse movimento, exatamente. E aí pega por isso que eu pedi, A borrachinha. uma borrachinha. Você prende que nem... Ó, pensa que isso aqui é um rabo de cavalo. Você prende assim, ó. É tão simples, tão simples. Eu não usei na cabeça, né? Eu ia te perguntar Eu isso gosto agora. muito Eu não de chegou a usar. ensinar. Gosto muito de ensinar, porque muita gente usa e aí fala, Mari, como é que eu uso? Então, eu gosto sempre de dar essas dicas que fica lindo, né? Fica lindo. Então, até com o cabelo fica maravilhoso. E todos os meus lenços são da Scarfme, né? Que a gente faz um trabalho muito Da onde que é o bacana. lenço? Scarfme. Scarfme. São os lenços mais lindos que existem, assim, a coisa mais maravilhosa. E eu uso muito no pescoço. Faz o pescoço Sim, agora aí. tô. Mostra aí o pescoço como que é. Enquanto tu Agora, mostra, eu vou vai. comendo pizza da Dona Pizza. Que E delícia! todo mundo com inveja. Não, e aí todo mundo tá sentindo o cheirinho e só a gente aqui comendo, né? Mas eu vou comer, não é pra comer o meu, não. É a nossa vantagem, né? De estar É. aqui, de parecer que a gente come primeiro. Não é? Ó, agora eu vou fazer como uma gravatinha. Vou fazer tipo uma faixa. Ó, faixa com lenço. Ó, tá aqui, certo? Eu vou dar um nozinho. Só que eu não vou puxar o nó. Ó, vou fazer um nó, certo? Certo. E vou deixar Ele frouxinho. ele frouxo. Por quê? Esse aqui eu vou colocar aqui dentro. Quando eu coloco pra dentro,
Ele faz como se fosse uma Uma gravatinha, tá gravatinha. vendo? Eu acho que fica tão chique quando a gente usa, Fica principalmente bem, com, fica bonito, fica charmoso, né? ó, quando a gente usa com blazer, usa assim, ó, fica lindo. Eu até E é vou o mesmo esquema no cinto. Eu amarro também, eu gosto muito de amarrar na bolsa. E esse nozinho falso é muito legal. Quando você deixa esse espaço e coloca. Então, tu assumiu mesmo, tu não chegou a usar nada disso, né? eu, quando eu fiquei careca, e depois de um tempo que eu comecei a sair careca, eu falei, eu me senti bem. E é legal, Beto, assim, até explicar que não é porque eu sou careca que todo mundo vai ficar, e não é Não, isso. não. É realmente a liberdade que eu tenho hoje de me sentir bem, hoje acaba sendo. Eu tô ficando bem liberto também, ó. Tá, né? Né? E que também não é fácil, tá? Porque muita gente fala assim, nossa, né, mas o homem é mais fácil. Não, não é. Não, não. Não é, porque tem. É autoestima. É. Então, ainda mais quando você não quer, né? Hoje, pra mim é fácil ficar careca. Mas na época que eu não queria, foi muito difícil. Porque hoje tu sabe que vai nascer, né? Tu Exatamente. sabe Hoje é que. uma escolha. Eu sei que no momento que eu quiser, e é que nem barba de homem, viu? É, sim, raspei ontem, hoje já tá penicando. Mas é assim. Então, Alguma vez tu já pensou em desistir das Uncle Friends, da Maria de Rosa? Já te deu porque já acordou com aquele dia? Porque eu vejo nas tuas postagens que às vezes tu acorda um dia muito difícil também. Já aconteceu de tu falar assim, ah, eu vou desistir, vou entregar a toalha. você diz de. De apoiar, de ser a rede de apoio, porque na verdade você se transformou numa rede de apoio, né? Onde você tem contato com várias pessoas, com várias histórias e você vai absorvendo. Você absorveu da moça que foi abandonada pelo marido, você absorve de uma que tem 34 anos só e foi diagnosticada, absorve de uma que foi diagnosticada com uma determinada idade, tipo 20, depois dali a 10, 15 anos volta. Aconteceu isso já também. Vários. Você já Algumas pensou? vão embora, As que tem vão vários pra embora, passar, já as que vão foram. embora, é verdade. Não pensei, já consigo me ver fazendo outra coisa. O meu propósito é muito grande. O que eu não tinha um propósito naquela época, hoje eu tenho e é muito, muito grande. Mas como você falou, o negócio de desistir, muitas pessoas passam por isso e a saúde mental fica muito abalada. Então, eu já passei por muitos momentos assim de altos e baixos que não que eu queria desistir, mas que eu falei, como é que sai daqui? É. Como é que sai? Porque é bem difícil. Bem A difícil. gente que te acompanha é legal, porque assim não são só flores, né? Porque a internet são só flores. E às vezes eu vejo que tu coloca lá, gente, hoje eu tô. Hoje, olha só, e são muitas vezes que eu vi. E às vezes eu falo, nossa, né, as pessoas que estão passando por isso, às vezes estão no começo da jornada, olha e fala, mas já passou mais de 4 ou 5 anos. Eu falo, então, o pós é difícil, o pós é Mano, desafiador. tá gostoso aqui, adorei mesmo. A gente vai ter que dar uma finalizada. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que tu saiba que tanto eu como todos nós aqui ficamos muito orgulhosos de te receber, muito orgulhosos, tivemos muito orgulho e ficamos muito orgulhosos de te receber, de ver que tu é uma mulher corajosa pra caramba, uma mulher que não pensa só em ti, uma mulher que tá aí batalhando também pelo direito dos outros, também batalhando para uma qualidade de vida melhor, tá sendo um baita exemplo para tuas filhas. E assim, eu tenho muito orgulho, sabe, cara, de fazer parte de lá do início, de ver como que tu tá hoje, meu, sem palavras. Então agora eu quero que tu pegue essa câmera que é tua e você vai olhar para aquela câmera e atrás da câmera tem uma pessoa que veio aqui hoje que, só para te conhecer, para te abraçar, que é a Michelle, que ela é sua uncle friend e ela tem bem atrás daquela câmera. Então, se você pode usar a Michelle como uma referência para as pessoas que você quer falar, olhando para aquela câmera que é tua. E aí, faz o que quiser. Tu já me fez dançar balé agora, então isso é moleza. Nossa, é muito emocionante, assim. Eu cheguei aqui e a Michelle estava aqui muito emocionada também. Eu acredito, Mi, que as coisas não acontecem por acaso. Então, por mais que seja difícil o que você passou e o que você ainda vai passar,
Eu quero que você saiba que você não está sozinha, que existe não só eu, mas muitas OncoFriends, a comunidade, muitas pessoas que passam por isso também, que a gente tem na vida altos e baixos, mas quando a gente aprende a pedir ajuda, quando a gente sabe que tem momentos que vai ser aquele quarto escuro, mas vai ter muita gente linda que vai abrir muitas janelas pra gente. Então, eu quero que você sinta todo o meu amor, todo o meu amor. Não pode me dar um abraço? Opa, pode? Já que tu manda. Pode. Ai, que linda, gente. Ai, muito linda. Ai, muita saúde para nós. Amém. Obrigada. Que lindeza. Vou levar, vou colocar no potinho e vou levar para minha casa. Né, Jesus? É que a mamãe quer levar todo mundo para casa. Olha que palavras bonitas, viu? Não podia a gente encerrar de outra forma. Foi muito especial. Eu quero muito agradecer, assim, a gente tem uma amizade de muitos anos. É muito bom saber que eu posso contar com você. Sei Sempre, disso. sempre. É muito Sabe legal. disso. Sempre precisou, é só o Disque Beto. Qualquer hora, de dia, de Beto. noite, madrugada, precisou, estamos à sua disposição. Eu sei disso, Tá. eu sei disso. Quero Tanto eu quanto minha família, que infelizmente a Ana Lúcia estava doida para participar hoje aqui, mas ela teve que acompanhar minha filha numa prova. Mas, meu, a casa é tua, a hora que tu quiser voltar, se quiser trazer alguém que tu acha que é legal trazer, meu, aqui. Como a gente falou no começo, você quem manda, tá? Então a gente vai finalizar agradecendo muito a Mari Anjo Rosa. Eu conheci como Mariana Fernandes e eu tenho muito orgulho de ter acompanhado tudo isso e hoje poder chamar ela de Mari Anjo Rosa, porque ela é um anjo rosa na vida de várias pessoas. Estou muito feliz, muito orgulhoso. Estou até besta, tá? Estou me sentindo. Se eu, qualquer coisa eu vou explodir aqui, que assim é que é. Pessoal, sigam-nos nas nossas redes, compartilhem com os amigos, com os parentes, segue a gente, se inscreva no canal, dá like, pode dar comentário, críticas construtivas a gente aceita para melhorar, porque aqui o nosso podcast Pode Cortar é para informar você, tá bom? Então, um grande beijo, fica com Deus.